a sua igreja. E escolhemos esse tema para essa nova série de mensagens, porque temos visto que Deus tem nos levado a conversar sobre relacionamentos. Nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. E o próprio cristianismo, ele se expressa por meio dos relacionamentos. O cristianismo não é uma filosofia, é um modo de vida. E a igreja local, já começamos a ver isso, é o espaço ideal para vivermos plenamente a presença de Deus em nossas vidas. Na expressão dessa presença no uns aos outros. E é por isso que vimos na semana passada que precisamos pertencer à igreja local para que possamos expressar plenamente tudo aquilo que Deus nos concedeu e sermos abençoados pela expressão da mesma presença de Deus na vida de outras pessoas, os nossos irmãos, aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, da mesma forma que nós. Mas esse é só o primeiro passo. Para amarmos a nossa igreja, o primeiro passo é pertencer à igreja. Mas vimos na semana passada também que há diversos obstáculos a esse movimento de pertencimento. Se você quiser se aprofundar nisso, está lá no nosso canal do YouTube. Veja a mensagem passada. Foi um pouquinho mais longa do que o normal, mas não vai te matar não, tá? 59 minutos, não chegou a 1 hora. Não chegou a 1 hora, tá? E vimos que o idealismo, o sensacionalismo, o misticismo, isolacionismo, discriminação, são barreiras, são atitudes que nós temos em nossas vidas, escolhas que fazemos e que geram problemas no nosso relacionamento em igreja e levam as pessoas a se afastar das igrejas, a tentar viver o seu cristianismo em voo solo. Não, o cristianismo foi feito para ser vivido em comunidade. E aí eu lhe pergunto, diante do que eu acabei de apresentar, qual a sua atitude quando você perde a vontade de participar da sua igreja? O que você faz? Esse problema é tão comum hoje quanto era comum nos tempos dos primeiros cristãos. Por exemplo, o autor da carta aos Hebreus, ele alerta aos seus leitores sobre o mesmo problema que muitos de nós vivemos e que nós percebemos no absenteísmo em nossas igrejas. Está lá, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar uns aos outros. Vamos ler juntos esse versículo? Não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar uns aos outros. O problema é o mesmo. A solução também, encorajamento mútuo, para que todas essas questões que vimos na semana passada possam ser superadas, uns ajudando aos outros. E com isso, além de pertencer, possamos também participar da nossa igreja. Tinha antigamente uma propaganda, né, que dizia, não basta ser pai, tem que participar. Quem é que se lembra disso aí? Tem bastante gente da minha idade aí, né? Se entregaram nessa. Tem que participar. Não adianta você dizer que pertence a uma igreja se você não participa dela. Porque o que importa, na verdade, não é nem você ser membro oficial da igreja. Isso, gente, isso para a nossa igreja, isso é indiferente. Porque a nossa ceia é aberta. Há igrejas em que a ceia é restrita. Aí, realmente, há igrejas em que a participação nas assembleias é restrita. A nossa também não é. Então, a questão não é pertencer no sentido específico do termo,
oficialmente pertencer a uma igreja. O que importa realmente é você participar. E a participação desse momento que nós estamos vivendo aqui agora, a congregação dos santos, na verdade é uma antecipação do futuro. Eu tenho dito aqui que a questão de vivermos a eternidade com Deus ou não, não é uma questão de Deus querer ou não querer que a gente fique com Ele para sempre. É que se nós não queremos viver com Deus nessa existência, não faz sentido acharmos que iremos viver com Deus na eternidade. Se a gente não quer viver com Ele aqui, por que a gente acha que Ele vai querer que nós vamos querer viver com Ele lá? A escolha é nossa. O que nos afastava de Deus, o nosso pecado, já foi levado por Jesus na cruz. Nós já fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Então, nada necessariamente nos afasta de Deus. Apenas a nossa vontade de estar com Ele ou não. E Ele respeita isso. Ele respeita. Se você não quer ter um relacionamento com Ele aqui, você continuará não tendo um relacionamento com Ele na eternidade. Mas a Bíblia nos dá alguns pequenos vislumbres de como será a vida eterna na presença de Deus. Um desses vislumbres está em Apocalipse, capítulo 7. Serão apenas 2 versículos. Se você quiser abrir, fique à vontade. Mas ali nós vislumbramos que esse momento que nós temos aqui, juntos, unidos, ele reflete o que virá no futuro, é uma sombra do que virá. Nós lemos lá em Apocalipse 7, 9 a 10. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Um louvor, um momento de adoração a Deus, que será eterno. Estaremos eternamente em comunhão, congregados, adorando o nosso Deus, como fazemos uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana em algumas igrejas. Lá será para sempre. Então é melhor começar a se acostumar com isso logo, né? Mas enquanto esse momento não chega, a eternidade não bate à nossa porta, participar desse momento que nós temos aqui, da congregação dos santos, é a melhor forma de experimentarmos as promessas de Deus, porque a palavra de Deus ela é rica em promessas. Deus nos ama e Ele nos apresenta uma série de ofertas. Ele nos promete uma série de resultados positivos a uma série de atitudes nossas. Obviamente, a palavra de Deus ela não é um conjunto de promessas sem base. É necessário você agir de certa forma para que, consequentemente, você entre no gozo daquelas promessas que estão ali à disposição daqueles que se posicionam da forma como está sendo colocado. Então, a palavra de Deus ela não é inconsequente, ela é consequente. Há várias passagens em que Deus, por meio dos seus profetas e dos seus reis e de todos aqueles que participaram da confecção daquilo que hoje chamamos Bíblia, avisam o povo: se vocês agirem dessa maneira, vocês colherão estas e estas bênçãos. Mas, se vocês agirem daquela outra maneira, aí vocês vão passar por aflições. Então, a experiência cristã, ela parte das nossas próprias atitudes.
E essa participação aqui na congregação dos santos, ela não tem apenas um aspecto para dentro. Ela também serve para recebermos outras pessoas que ainda não creem da mesma forma como cremos, para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer aquilo que nós estamos vivendo. Ali, na prática, participando das nossas atividades, descobrindo que a gente não é tão diferente assim como parece. Agora, recentemente, algumas lideranças, alguns movimentos cristãos têm questionado esse formato de congregação, de reunião que nós fazemos, em que as pessoas se sentam, alguém fala, aí depois outras pessoas oram, aí depois outras pessoas conduzem um momento de adoração. Essa dinâmica que nós chamamos de culto ou de celebração, ela tem sido questionada. Algumas pessoas dizem que não deveria ser dessa forma. Existe uma outra forma, sim, em grupos menores de pessoas. Nós até temos esse tipo de dinâmica na nossa igreja, que são, obviamente, chamamos de grupos pequenos. Outras igrejas chamam de células. Ali, numa reunião menor de pessoas, um número menor de pessoas, aí você consegue ter uma dinâmica um pouco diferente, mais participativa. Mas não era essa a forma, dessa dinâmica, que nós vemos na palavra de Deus. Então, é justamente para que a gente possa buscar a referência na Bíblia do que significa essa participação, que eu peço que você abra a sua Bíblia. Agora sim, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E nós vamos ler essa passagem e buscar, identificar nessa passagem aquilo que era realizado nessas reuniões públicas dos primeiros cristãos. E mostrar que o que fazemos aqui não é muito diferente do que eles faziam há 2000 anos, quase 2000 anos. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque ia embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram, então, o jovem vivo, o que muito os consolou. Olha só, não reclama não, hein? Nada está tão ruim que não possa piorar. Ele deixou claro, vejam que Lucas está colocando essa passagem, ele está se incluindo, o narrador está se incluindo, né? Nos reunimos. Lucas, o autor do livro de Atos, não há nenhuma dúvida significativa sobre a autoria desse livro da Bíblia, ele participa de uma série de acontecimentos do livro. E quando ele participa, ele coloca a narrativa, né, no plural, nós. Primeira pessoa do plural, se não me engano. Primeira constatação que temos. Eles se reuniram num domingo, no primeiro dia da semana. Desde o início, a tradição da igreja cristã foi se afastando da tradição judaica, que era a sua origem.
Enquanto a igreja cristã, na verdade, era uma seita judaica, eles se reuniam aos sábados, como todos os judeus se reuniam aos sábados. Mas a partir do momento que a igreja se abriu para não-judeus, nós falamos sobre isso aqui no domingo passado, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro foi levado pelo Espírito Santo até a casa do centurião Cornélio, e a igreja se abriu para os gentios tementes a Deus. Um pouco antes disso, os samaritanos também foram recebidos, acolhidos na igreja. E mais à frente, os gregos, aqueles que não tinham nenhuma origem judaica e que não sequer conheciam a lei, porque os tementes a Deus conheciam a lei judaica e procuravam segui-la, mas não a seguiam totalmente. Não queriam, por exemplo, a circuncisão, que era uma aberração no mundo greco-romano, você se circuncidar. Então, o camarada acreditava no Deus dos judeus, adorava o Deus dos judeus, mas não se tornava judeu, porque não queria se circuncidar. Esses eram os prosélitos. E o centurião Cornélio, a palavra o apresenta dessa forma. Mas pouco tempo depois, alguns anos depois, a palavra foi levada a Antioquia da Síria. E lá, gregos que não tinham a menor noção do que fosse judaísmo, creram também no Senhor Jesus. Ali a igreja deixa de ser judaica. E ela se torna inclusiva. Como lemos aqui em Apocalipse, será a igreja lá na eternidade. Todo povo, toda raça, toda língua, toda nação. A igreja universal é inclusiva, não é patotinha. E nós precisamos refletir isso aqui enquanto estamos nessa existência. Mas vejam que, a partir desse momento, quebrada a tradição judaica, eles escolheram se reunir aos domingos. Acredita-se, não há nenhuma comprovação clara sobre isso, mas acredita-se que a motivação dessa mudança tenha sido porque no domingo foi o dia em que Jesus ressuscitou. Né? Nós podemos ler isso lá em João capítulo 20, versículo 1, quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus para embalsamá-lo, e chegam lá e descobrem que Jesus não estava no túmulo. Então, a ressurreição de Jesus aconteceu num domingo. 7 dias depois, em outro domingo, Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Então, há uma série de eventos, de acontecimentos, nos primeiros anos do cristianismo, associados ao domingo. E aí, a tradição passou a ser se reunir aos domingos, de tal maneira que, quando houve uma latinização da igreja, a igreja de Roma passou a crescer, passou a predominar, de certa forma, sobre a igreja grega, sobre a parte grega da igreja, vamos dizer assim, criou-se até um nome para o dia em que as pessoas se reuniam. O dia do Senhor, em latim, dies domenicus. Daí vem o nome domingo, que praticamente só aqui em Portugal, os portugueses, né, e nós, seus sucessores, utilizamos esse nome. Todos os outros lugares continuam usando o nome Dia do Sol, porque os dias da semana, no tempo dos romanos, eram associados aos astros. Dia do Sol, dia de Vênus, dia de Marte, dia de Júpiter. Então, os outros países, os outros reinos continuaram utilizando essa nomenclatura, só Portugal que adotou a nomenclatura católica, vamos dizer assim, né? Segunda a sexta-feira, o sábado e o domingo. Mas a origem do domingo é essa, o dia do Senhor. E nós vemos aqui em Atos 20, que lá em Troia, né? Para quem quiser perder seu tempo assistindo aquela deturpação histórica aí que vai, não sei, já estreou? Já, né? Ah, que bom. Me diga onde está passando para eu passar longe. Por favor, né? Haja Netflix, né? Vocês me entenderam. Mas, enfim, o Troade é a Troia. Ela mudou de nome, mas é a mesma cidade. Ela existe até hoje, inclusive, né? Lá, eles se reuniram aos domingos. Você percebe que aquela tradição já havia sido colocada em prática.
Daquele momento, dessa narrativa, você já consegue extrair algumas práticas comuns. Por exemplo, ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito questionada, porque em outros momentos das cartas de Paulo, é possível você ter a compreensão de que várias pessoas falavam. E eu volto a dizer, nos grupos pequenos, isso é perfeitamente possível. Mas quando você tem uma reunião com um número maior de pessoas, isso se torna inviável que várias pessoas falem. Você controlar essa dinâmica de assembleia é complicado. Você tem que ter alguém controlando isso. Então, a prática, você percebe em Troade que Paulo estava falando sozinho. Ninguém estava falando junto com ele. Evidente que não é necessário virar uma noite falando. É porque ele ia embora no dia seguinte e ele sentia a urgência de apresentar muito conteúdo, e aí ele se estendeu. Mas a prática comum já era essa. Você se reunia para ouvir a palavra apresentada por alguém. Por exemplo, Paulo a Timóteo. Um versículo só, não precisa abrir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, Timóteo, discípulo de Paulo, que era líder de uma igreja, recebeu de Paulo a orientação de agir dessa maneira, que é o que nós fazemos aqui. A palavra de Deus é lida, ela é explicada, ela é contextualizada. Essa é a pregação, ela é bíblica. Agora, é importante lembrarmos, até por conta dessa passagem, que o objetivo do pregador não é ficar dando a sua opinião. É óbvio que nós, os pregadores, utilizamos, como eu acabei de utilizar aqui, situações do cotidiano, como o filme de Troia, para fazer contatos, para contextualizar o que nós estamos falando. Às vezes trazemos algumas experiências pessoais, mas o foco não deve ser o pregador. O foco deve ser a palavra. E qual o alvo da palavra? Cristo. Toda e qualquer pregação do Evangelho deve sempre ser direcionada, ainda que veladamente, mas deve ser direcionada para a cruz, para nos lembrar que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Porque este é o Evangelho. Estas são as boas novas. Essas boas novas precisam ser apresentadas de diversas formas para que, de alguma forma, todos recebam a semente e creiam nessa palavra e, então, sejam regenerados. O objetivo do pregador não é apresentar as suas próprias ideias. É apresentar a palavra, explicar o sentido do texto, contextualizá-lo e exaltar Cristo, inclusive nas entrelinhas, quando necessário. Você está pregando sobre o Antigo Testamento, não é literal. Jesus não está literalmente no Antigo Testamento, ele está até profeticamente. Mas você tem que ir lá e ressaltar que ali está Jesus sendo profeticamente apresentado. Por outro lado, se cabe ao expositor ter esse tipo de cuidado, cabe ao ouvinte ter o cuidado de prestar atenção, de focar no que está acontecendo. E nós sabemos o quão difícil às vezes é você prestar atenção. Aquele rapaz, o Eutico, ele estava cansado, domingo era um dia de trabalho, não era um dia de descanso como é hoje. Quer dizer, para algumas pessoas ainda é um dia de trabalho, né?
Mas naquela época, o dia de descanso para os judeus era o sábado. E para os romanos não tinha. Essa ideia de dia de descanso não existia no mundo greco-romano. Todo dia era dia de trabalho. Então ele estava cansado, a reunião era de noite. E Paulo estava se alongando. O rapaz dormiu. Talvez se fosse hoje, e ele começasse a sentir sono, o que ele faria? Ia puxar seu celular discretamente e ficar ali olhando alguma coisa na internet. Beleza, está acordado, mas a cabeça está em outro lugar. O que adianta? Ou você acha que você vai ouvir a palavra de Deus por osmose? No nosso tempo lá de colégio naval, tinha gente que dizia brincando que ia dormir com um livro debaixo do travesseiro para ver se passava o conteúdo por osmose. Não, meu irmão, não passa. Vou dizer para você que não passa. Não adianta. Você tem que ler, entender e assimilar. O conteúdo não entra na sua cabeça de forma mágica. A palavra de Deus também não. Você precisa prestar atenção. E não apenas prestar atenção e ouvir, mas é prestar atenção, ouvir e avaliar o que você está ouvindo. Porque, meus irmãos, é com muita tristeza que eu digo para vocês que muita bobagem tem sido dita nos púlpitos. Muita bobagem. Olha, é assustador. Vejam que isso não é de hoje. No livro de Atos, Paulo elogia os habitantes de uma cidade chamada Bereia, porque quando ele chegou naquela cidade e começou a pregar o evangelho, está em Atos 17:11, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que lhes anunciavam. Se eu falo alguma coisa aqui para você, você precisa verificar. Ah, mas como é que eu vou verificar se você fica 50 minutos falando? Eu não vou lembrar do que você falou. Gente, está tudo gravado. Está gravado. Ah, eu não tenho tempo de assistir tudo de novo. Ok, manda um WhatsApp para a Orla Sul e eu mando o esboço para você. Esse esboço que eu estou usando aqui, eu mando para você. Ele é enviado para os líderes dos grupos pequenos, para serem usados nos grupos pequenos. Nos grupos pequenos, se você participar de um grupo pequeno, você terá a oportunidade de rever o conteúdo da mensagem de domingo. É verdade que alguns grupos pequenos escolhem soberanamente ir para outro caminho. Ok, se dependesse de mim, não iria. Tá? Por que não? Porque, gente, você ouvir, apenas ouvir, você retém muito pouco. Quando você debate o que você ouviu, você retém muito mais. E eu percebo isso quando eu apresento os tópicos, e por isso que eu coloco perguntas na mensagem, para chamar a sua atenção para o que está sendo falado. E nas reuniões durante a semana, nos grupos pequenos, essas perguntas é que são o ponto. Não é ficar pregando de novo. Às vezes, em alguns grupos havia esse mal-entendido, e alguém era selecionado, escalado para pregar de novo a mensagem. Não é isso. Não é isso. É perguntar, levar as pessoas a interagirem sobre o que foi falado. E aí sim, assimilar muito mais. Essa é a ideia. A gente não está aqui para ficar obrigando ninguém a fazer coisa nenhuma, né? Nós cremos muito na liberdade de escolha. Mas esse era o padrão. Se reuniam, ouviam a palavra e o que mais? Partiam o pão. Vejam que na última ceia, isso está explicado amplamente por Paulo. Se você quiser acompanhar essa passagem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é uma passagem que nós lemos, parte dela pelo menos, vários domingos de ceia. Explicamos o que nós estamos fazendo na ceia.
Esse é o partir do pão. Nós lemos aqui nessa passagem em Troade, que depois que o rapaz caiu, e que Paulo foi lá, e Deus fez um milagre através de Paulo, o moleque caiu do terceiro andar, caiu de costas, provavelmente. Imagina, você cai de costas do terceiro andar, tua nuca já era, você quebrou o pescoço. Mas Deus não permitiu que aquilo acontecesse, Paulo abraçou o garoto, e um milagre aconteceu, o garoto foi ressuscitado. Paulo subiu, a primeira coisa que fizeram, partiram o pão. Então, esse partir do pão, nós vemos, eu não vou ler a passagem toda, vou começar aqui do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a origem da ceia do Senhor, do partir do pão na reunião, na congregação dos que creem. E essa passagem dá a entender também, no versículo 21, que eu não li, eu vou ler agora, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Como assim? Saciar a fome com um pedaço de pão? Se embriagar com um cálice de vinho, ou como era tradicionalmente um gole, que era uma taça que passava de mão em mão? O pão era um pão daqueles grandões, que era partido, cada um pegava um naco do pão, e vinha com uma taça e todo mundo não bebia. Hoje em dia, né? Aí cada um ia pegar a taça, passar álcool, passar o paninho, não dá, né? Então, por isso tem a tacinha. A gente não é preso à tradição, não, a questão é prática. Por isso que na nossa ceia é aquele copinho de plástico, né? Lacrado, bonitinho e tal. Mas, gente, era um gole de vinho. Quem é que se embriaga com um gole de vinho? Pode ser que uma pessoa tenha uma relação com o álcool tão agressiva que qualquer cheiro de álcool já fica tonto. Mas não é o normal, não é o comum. Então, desse versículo, dá para entender que esse partir do pão não era um cálicezinho de vinho, não era um golinho de vinho, um pedacinho de pão. Era uma refeição completa, que cada um levava alguma coisa e eles se reuniam para comer juntos. E essa refeição completa chegou a ganhar um nome na história, o ágape. Ágape é uma palavra grega que significa amor, né? Amor de Deus. O amor de Deus se exercendo na refeição. Hoje nós teremos o nosso ágape caipira, né? Louvado seja o Senhor por isso. Tudo bem que não é todo domingo que a gente tem uma festa, mas todo domingo nós temos um momento em que a gente se reúne ao redor de uma mesa para comer um biscoitinho e tomar um cafezinho. A maior parte das igrejas não faz isso. Nós, graças a Deus, temos esse espaço que nos permite fazer isso. E é um momento muito legal. Esse momento da comunhão. Aliás, a ceia também é chamada de comunhão. Porque originalmente era todo mundo sentando junto e partilhando a comida. Por isso que Paulo diz, não come na frente dos outros. Está com fome? Come em casa. Porque aquele momento não é para matar a fome. Aquele momento é para ter comunhão. E, gente, não há nada mais bíblico do que comida. No Êxodo, o que Deus fez? O pão que desceu do céu, o maná, a água que saía da rocha. Deus proveu comida. A terra prometida era a terra onde manava leite e mel. O primeiro milagre de Jesus, o casamento, a festa de casamento em Caná da Galileia. Vejam que participar juntos de refeições é muito comum, é natural.
natural na palavra. E no fim da história, nós lemos lá em Apocalipse 19, de 7 a 9, não vou ler o texto, que a história se completa com um grande banquete, as bodas do Cordeiro, quando o noivo, o nosso Senhor Jesus, voltará para recolher a sua noiva, a igreja, e levá-la para a festa. Então, naturalmente, nós, cristãos, gostamos muito de participar de momentos de comida, de lanche. Ótimo! Daqui a pouco a gente vai ter o nosso também. Em relação à ceia do Senhor, como eu já expliquei, simplificamos para o que fazemos aqui todo primeiro domingo do mês, e não fazemos todos os domingos apenas por uma questão de praticidade. Só por isso. Mas poderíamos fazer. Durante a quaresma, fizemos em praticamente todos os domingos. E, finalmente, do texto nós tiramos que a congregação, a reunião dos irmãos, era para partir o pão, ter a comunhão, era para ouvir a palavra. Mas essa passagem não nos apresenta duas outras atividades, duas outras práticas que outras passagens do Novo Testamento apresentam como sendo comuns nas reuniões dos irmãos em Cristo. As celebrações cristãs sempre tiveram orações intercessórias e cânticos de adoração. Não podia deixar de falar nisso. Imagina, se eu pego só essa passagem, tiro ela do contexto e crio uma doutrina em que não se canta na igreja, apenas fica se falando toda a madrugada. Porque, infelizmente, às vezes fazem isso, você sabia? Pegam um versículo só e criam uma doutrina em cima. Não, está na Bíblia, ó. Tem que falar até de madrugada. E quem não aceitar isso é herege, porque está na Bíblia. Não é assim, né, gente? Você tem que contextualizar aquele versículo e você tem que buscar vários outros para apoiarem-se mutuamente. Aí você pode produzir efetivamente uma doutrina. Oração. Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia. Nós já falamos muito sobre isso. João capítulo 13 até João capítulo 17. E no último capítulo, João capítulo 17, o capítulo inteiro é Jesus intercedendo. Primeiro intercedendo por si mesmo, depois intercedendo pelos seus discípulos, depois intercedendo por aqueles que ainda haveriam de crer. A intercessão nas reuniões das igrejas é a coisa mais comum que tem. Em Atos 12, também tem uma outra passagem em que Pedro e João são presos pelo Sinédrio. Na verdade, não é nem pelo Sinédrio, são presos por Herodes e recebem a pena de morte. Eles iriam ser executados no dia seguinte. O que a igreja faz? Se reúne num clamor coletivo pela vida de Pedro e João. Isso porque Tiago, o irmão de João, tinha acabado de ser executado. Foi o primeiro mártir. Foi executado, primeiro dos apóstolos, né? Porque Estevão já tinha morrido antes. Mas Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer, morreu à espada. E aí Herodes mandou pegar João e Pedro, e eles iriam morrer também. Então, depois vá lá em Atos capítulo 12 e veja, a passagem é muito interessante. Pedro e Tiago são libertados, aí chegam no local onde o pessoal está reunido, ele bate na porta, a mulher abre a janelinha lá, vê o Pedro e acha que é um fantasma. E não abre a porta. O cara fugindo da cadeia, parado na porta. Quando você aprende a ler o texto, se imaginando no contexto, gente, é muito mais interessante. Muito mais interessante. É divertidíssimo, às vezes, né? Às vezes é triste. E sobre os cânticos, há um excelente exemplo, também na última ceia. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 26, diz, só em Marcos que está escrito isso, mas não importa, são visões complementares dos mesmos acontecimentos, os 4 evangelhos. Em Marcos mostra que após o término
da oração de Jesus, os irmãos, os discípulos, cantaram. Está Marcos 14, 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles finalizam aquele momento deles com um cântico. É verdade que às vezes a gente não está com vontade de cantar. A gente está triste. A gente está, sei lá, não está afim. É normal. Mas a palavra de Deus lá em Hebreus, de novo Hebreus, né? Capítulo 13, versículo 15, diz que nós devemos, por meio de Jesus, ou seja, buscar forças para isso, em Jesus. Senhor, não estou com vontade de cantar, mas me ajuda. Eu quero te adorar. E aí diz a palavra que, com a ajuda de Deus, nós passamos a oferecer um sacrifício de louvor. Antes de Jesus, era oferecido um sacrifício a Deus pelo povo. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Mas nós somos chamados a sacrificar o nosso momento ao Senhor por meio dos nossos louvores. O sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem até um cântico que fala, que utiliza esse versículo. Então, mesmo que você não esteja sentindo vontade de cantar, ofereça a Deus esse sacrifício. Cante. E você perceberá que você será certamente influenciado por isso. Então, diante de tudo que vimos na palavra, do que é participar de uma congregação, de uma reunião de cristãos, sabemos o que significa isso. Ainda tem muita coisa para falar sobre o que é uma igreja e o que significa você amar a sua igreja. Mas para isso temos outros domingos. O que eu lhe pergunto agora é o seguinte: o que você está disposto a fazer para priorizar esses momentos de celebração, de congregação, junto com a sua família e igreja? O que é que você está disposto a fazer? Eu vou dar algumas dicas bem práticas para encerrarmos. Reconheça que você precisa da igreja. Você que é cristão, você precisa da igreja. É o que a palavra de Deus nos mostra. Nós não conseguimos ser cristãos efetivos sozinhos. Nós precisamos da igreja. E reconheça também que a igreja precisa de você. Não é só você precisando da igreja. A igreja precisa de você. Precisa ouvir a sua voz. Precisa ser servido pelos seus dons. Precisa de você. É uma necessidade mútua. Se você for inconstante na sua participação nas celebrações do domingo, a sua saúde espiritual será afetada. É como você achar que vai ficar bem fisicamente indo só uma vez por mês à academia para fazer, tipo eu, né? Só vou uma vez por mês à academia, porque eu detesto aquele negócio. Eu não vou conseguir produzir massa magra. Não vou, eu estou me enganando. É o que muita gente faz, se engana indo à igreja uma vez por mês. Está se enganando. Eu sei que eu estou me enganando. Às vezes a gente fica sem vergonha na cara. Mas eu não perco muita coisa com isso. Pelo menos eu faço pilates. Mas 2 vezes por semana. Essa eu vou, eu pago. Essa eu pago, eu vou. Entendeu? A academia é gratuita, é no clube. Aí eu não pago, eu acordo. Não. Volto a dormir. Então, cada um tem que encontrar suas motivações, né? As minhas não são as melhores, não, mas tudo bem.
Para a igreja, qual é a sua motivação? Crescer espiritualmente, servindo e sendo servido. Reconheça, você precisa desse momento, pelo menos uma vez por semana. Nós temos 2 celebrações exatamente para que você possa organizar sua agenda. Não, poxa, eu tenho um clube, eu pago um clube, eu quero ir no clube, vai no clube. Ué, qual o problema? Tem a celebração da noite. Nós temos pessoas aqui que vêm costumeiramente na celebração da noite, tem filhos pequenos, aí tem a festinha do amiguinho, que é domingo à tarde. Muda e vem na manhã. Ótimo. É isso, se adapta. Mas esteja conosco. E aí vem a segunda dica. Não seja ingênuo. Nós vivemos num mundo que pertence ao maligno. E o inimigo das nossas almas vai fazer tudo o que puder para te atrapalhar. O café queima, a água cai na roupa, o vizinho resolve fazer uma festa e você não consegue dormir, você perde a voz, você fica gripado. Gente, é padrão. Sábado à noite é dia de alguma encheção de saco para você não acordar bem no domingo e não ir à igreja. Isso não é por acaso. Ah, você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Não, estou vendo chifre na cabeça de quem tem o chifre. Ele existe, tá? A maior mentira dele é nos convencer que ele não existe. Ele existe. E ele não quer que você se envolva. E ele vai criar um monte de obstáculos para você. Então, você precisa se preparar, física e espiritualmente, para participar de pelo menos uma celebração de domingo. Porque o inimigo vai tentar atrapalhar você de todos os jeitos. E aí, uma outra dica interessante. Desenvolva tradições familiares, para tornar essa experiência mais agradável, mais lúdica. Domingo é dia de comer fora. Não, detesto comer fora. Tá bom, então isso não. Domingo é dia de ir ao clube, depois da igreja. Ah, já sabemos que depois da igreja vamos ao clube. Então, criar... Aí cada um vai descobrir a sua, né? Ah, domingo é o dia de ir no parque. A gente vai à igreja, depois vai no parque. Ou vai no parque, depois vai à igreja. Cada um cria a sua atividade que vai tornar o domingo ainda mais memorável, mais agradável. Porque não é para a gente se matar, se cansar. Não, é para a gente servir, sim, mas também ser servido. E a última dica: peça ajuda a Deus. Reconheça que você precisa da presença da igreja e que a igreja precisa da sua presença. Prepare-se para os obstáculos que virão, porque virão. Crie tradições familiares que tornem esse momento mais agradável e peça a ajuda de Deus. Aí eu lhe pergunto por último: o que tem lhe impedido de participar das celebrações ao Senhor aqui na nossa igreja? Você que é da nossa igreja, o que tem lhe impedido? Já que a quarta dica é pedir ajuda, vamos ficar de pé. Vamos clamar ao Senhor para que Ele remova esses obstáculos que têm se interposto à sua participação aqui nas celebrações. Vamos pedir ao Senhor para que Ele amplie o prazer, a alegria que você sente ao estar aqui, nessa experiência dominical com seus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para tornar esse momento ainda mais agradável, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.